Aleluia! Boa noite, Lagoinha! Família bonita, que domingo especial. Como é bom estar aqui, estava com saudade de vocês. Como é bom estar aqui de volta. Quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração esses dias. Espero que ela possa acrescentar muito a sua vida, assim como tem acrescentado a minha. Queria pedir para vocês abrirem a Bíblia em Mateus, capítulo 14. Nós vamos ler dos versículos 22 a 34. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali, sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Aleluia! Essa é uma passagem conhecida nossa. Somos cristãos e temos o hábito da leitura da palavra. O momento é a passagem, o milagre em que Jesus anda sobre as águas é um milagre muito marcante. E se por um acaso você não é cristão, você não tem o hábito da leitura, eu tenho certeza que essa é uma passagem conhecida sua também. O momento em que Jesus anda sobre as águas. Ele não só anda sobre as águas, mas ele convida Pedro para andar sobre as águas junto com ele. Antes desse acontecimento, antes desse fato, antes desse milagre, antes dessa maravilha, algumas coisas tinham acontecido na vida de Jesus. Se você volta um pouquinho no capítulo 12, no capítulo 13 do livro de Mateus, nós vamos ver que um pouco antes disso acontecer, Jesus tinha perdido o seu primo João Batista. A Bíblia vai nos relatar que no início, se eu não me engano, no início de Mateus 13, Mateus vai nos relatar que o seu primo, que João Batista, tinha sido decapitado. Os discípulos de João Batista tinham recolhido seu corpo, enterrado, e tinham ido até Jesus levar a notícia de que seu primo tinha morrido decapitado. Quando isso acontece, a Bíblia vai falar que quando Jesus recebe essa notícia, ele se afasta da multidão, ele se afasta dos seus discípulos e ele sobe ao monte para orar. Jesus tinha o lindo hábito de orar.
Nós já falamos sobre isso aqui em outras mensagens, que mesmo sendo Deus, mesmo sendo o próprio Jesus, Ele tinha o hábito de conversar com o Pai. Hábito que nós precisamos reforçar na nossa vida. Porque se Jesus orava o tempo todo, quem somos nós para achar que não precisamos falar com Deus o tempo todo também? E quando Jesus recebe a notícia de que João Batista tinha sido decapitado, ele se retira. Ele vai ao monte, ele se retira num lugar secreto, num lugar sozinho, afastado de todo mundo. E ele vai orar. E ele vai conversar com o Pai. E aí a passagem continua. O milagre seguinte a esse evento, quando a gente lê logo no início de Mateus 14, é a multiplicação dos pães e dos peixes. Quando Jesus volta à cidade, a multidão fica sabendo onde Jesus está, a multidão vai até Jesus. E Jesus começa a ensinar, começa a operar milagres, começa a curar pessoas. O dia passa, Jesus passa o dia inteiro fazendo milagres no meio da multidão. E quando chega ali no entardecer, já no final da tarde, os discípulos preocupados com tanto trabalho, preocupados com tanto tempo que eles estavam reunidos ali, eles aconselham a Jesus a despedir a multidão para que eles fossem para casa, para que se alimentassem. E Jesus fala: não, deem vocês alimentos para eles. E ali acontece mais um milagre que nós estamos familiarizados. Acontece ali naquele momento a multiplicação dos pães e dos peixes. Toda aquela multidão é alimentada, sobram alimentos, os discípulos recolhem. E mais uma vez, Jesus se afasta para orar. Jesus se afasta mais uma vez para conversar com Deus. Ele se afasta da multidão, se afasta dos seus discípulos para ter um momento a sós com Deus. Só nessas passagens que antecedem o momento em que Jesus anda sobre as águas, eu vejo Jesus orando em dois momentos diferentes. Eu vejo Jesus orando na aflição, por ter perdido um primo de uma forma tão drástica, e vejo Jesus orando na alegria, por ter alimentado tantas pessoas com pães e peixes, por ter curado tantas pessoas. Não importava qual era a situação, não importava como tinha sido o dia do Mestre, não importava como tinha sido o dia de Jesus, ele sempre encerrava o seu dia conversando com Deus. Ele se retirava, ele saía do meio da multidão, se afastava do meio das pessoas e ia ter o seu momento de privacidade com Deus, onde a Bíblia é muito clara, onde fala que ele ia orar, ele ia conversar com Deus. Não importa qual era a circunstância, não importa como tinha sido o dia, Jesus se retirava para orar. E aí a gente já aprende a primeira lição com o próprio Jesus. Não importa como tenha sido o seu dia, não importa se tenha sido um dia de notícias ruins, ou não importa se tenha sido um dia de bênçãos e de milagres. Não importa se a notícia é boa ou se a notícia é ruim, separe um tempo para conversar com Deus, porque é no conversar com Deus que nós criamos relacionamento. É no conversar com Deus, é no momento a sós com Deus, onde nós falamos e Ele nos ouve e Ele fala ao nosso coração, que o nosso relacionamento com Deus é aproximado, que a gente fica mais íntimo, que a gente passa a conhecer mais nitidamente a voz do Espírito Santo, como a D'Angela pregou aqui na quinta-feira. Reconhecer a voz do Espírito Santo fica mais nítido quando você tem intimidade com Ele. Para reconhecer a voz de Jesus em meio à voz da multidão, você precisa ter intimidade com Ele. Se todos vocês começarem a falar ao mesmo tempo e o Sérgio falar o meu nome no meio da multidão, eu vou reconhecer que o meu esposo está chamando o meu nome, porque eu tenho intimidade e conheço a voz daquele que está me chamando. E às vezes você fica se perguntando: como é que eu vou entender a voz do Espírito Santo? Como é que eu sei que é o Espírito Santo que está falando comigo? Como é que eu sei que é Jesus que está falando ao meu coração? Como é que eu vou ter essa certeza? Eu vou ouvir de uma maneira audível? A certeza que você vai ter, que é Jesus falando ao seu coração. Para ter essa certeza, você precisa ter intimidade.
O próprio Jesus vai falar que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Você só conhece a voz de Jesus falando ao seu coração quando você anda com Ele, quando você se relaciona com Ele, quando você tira um momento para sentar e bater um papo com Ele, quando você chama Ele para tomar um café junto com você. Quando você tem esse momento de dedicação, onde você se afasta da multidão, você se afasta das notícias ruins, ou você se afasta até mesmo das boas, para se relacionar com Jesus. Era isso que Jesus fazia. E aqui nesse momento, dessa passagem, a gente vê que os discípulos, que Jesus falou para os discípulos irem, Jesus falou para os discípulos, vão na frente que eu já vou encontrar vocês. Jesus libera os discípulos para eles irem para Genezaré, que era para onde eles estavam indo. Jesus libera, vão na frente que depois eu encontro vocês. E aí foi o momento em que Jesus se retirou para orar. E os discípulos obedeceram o mestre. Os discípulos obedeceram. E quando os discípulos estão lá atravessando o mar da Galileia, de repente, uma tempestade, uma chuva forte começa a cair sobre eles. A gente leu aqui, o mar começa a ficar bravio, o mar começa a ficar assustador, eles começam a ficar com medo porque as ondas estão batendo de um lado para o outro. E o barco parece que vai virar, a chuva começa a entrar água dentro do barco, eles começam a ficar temerosos, começam a ficar com medo. E aí, eles apavorados, eles dentro do barco apavorados, morrendo de medo por causa da tempestade, por causa da ventania, por causa das ondas que estavam ameaçando virar o barco. E então, do nada, de repente, aparece quem? Aparece alguém andando sobre as águas. Andando, Jesus caminhava sobre o motivo em que os discípulos estavam apavorados. Eu não sei o que apavora você. Nós já falamos aqui essa noite sobre confiança. Eu não sei o que apavora você. Eu não sei qual é o medo que você tem. Eu não sei qual é a tempestade que você vive, que você passa, qual é o mar bravio que está agitado na sua vida, balançando de um barco para outro. O que eu quero já te antecipar é que esse mar bravio que está te assustando, Jesus está caminhando calmamente sobre ele. Esse mar assusta você, mas ele não assusta o mestre. O mar que te assusta e que te apavora e que você acha que vai morrer afogado, Jesus caminha sobre ele. E aí, uma das passagens, o versículo que me chamou a atenção para que eu compartilhasse essa palavra com você, queria que você colocasse de novo o versículo 28. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Pedro simplesmente desafia Jesus. É você, Jesus? É o Senhor que está aqui? É você mesmo que está presente aqui? É você que está presente nesse ambiente? É você que está presente nesse lugar? É você mesmo que está andando sobre as águas? Se é você, me faça andar sobre as águas também. Se é você, eu também quero andar sobre as águas. Se é você, eu também quero andar sobre as águas e ir até o teu encontro. Pedro desafia Jesus. Você já parou para refletir que nós desafiamos Jesus o tempo todo? O que Pedro estava pedindo naquele momento era um milagre. Era algo impossível, gente. Era algo impossível. Como assim um ser humano vai andar sobre as águas como se estivesse andando em terra firme? Era algo absolutamente impossível. Pedro desafia Jesus para algo impossível. Impossível aos olhos de Jesus? Não, impossível aos olhos de Pedro.
cada vez que você fecha os seus olhos e que você conversa com Deus e que você ora pedindo a Deus um milagre, você está desafiando Jesus. Porque para Jesus é possível, mas para você não. Quando você ora pedindo uma bênção específica, quando todas as portas se fecham e você não vê saída e você começa a orar a Deus por uma porta aberta em algum lugar, porque você não está vendo solução, não está vendo saída para nada, você está desafiando Jesus. Porque para você não é possível isso, mas para Ele é. Quando de repente a enfermidade bate à sua porta, as notícias dos médicos não são boas, e você fica abalado, você fica frustrado, parece que aquela notícia ruim vai te desestabilizar, vai te desestruturar. Você desafia Jesus pedindo um milagre. Por quê? Porque aquela cura é impossível para você, aquela cura é impossível para os médicos também, ela só é possível para quem? Para aquele que anda calmamente sobre as águas. E aí você desafia Jesus. Cada vez que você ora pedindo a Deus algo que seja impossível, você está desafiando Jesus. Foi isso que Pedro fez, desafiou. E aí coloca o versículo 29. Venha, respondeu ele. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Presta bastante atenção. Cada vez que você desafiar Jesus, Ele vai desafiar você de volta. Pedro desafiou Jesus. Nossa, que audácia! Como assim desafiar Jesus? O Mestre, o Santo dos Santos, o Deus Todo-Poderoso, o Messias. Que audácia desafiar Jesus! Se você tem a audácia de desafiar Jesus, pedindo a Ele algo que para você é impossível, esteja pronto, porque Ele vai te desafiar de volta. Você quer isso? Ok. Você está pronto para isso? Pedro falou, se é você, eu quero caminhar sobre as águas também. Um desafio. Jesus vira para Pedro, ok, vem. Um desafio. Eu não sei o que é que você pede. Eu não sei o que é impossível para você. Eu não sei o que é difícil para você. Eu não sei que situação na sua vida é difícil, é impossível. Eu não sei que situação para você é tempestuosa. Eu não sei qual é o mar bravio, qual é a água agitada, qual é a tempestade, qual é a chuva, qual é o barco quase afundando. Eu não sei qual é. Eu sei que você está pedindo uma direção, está pedindo um milagre, está pedindo uma saída. Está pronto para o desafio de Jesus? Está pronto para receber de volta o desafio de Jesus? Você quer andar sobre as águas? Você está pedindo para andar sobre as águas? Você realmente está pronto para andar sobre as águas? Você diz, se é o Senhor, eu quero ir até você. Você está pronto para ouvir o vem? Nós estamos sempre dispostos a desafiar. Mas e na hora que somos desafiados pelo próprio Jesus, você está pronto para enfrentar o desafio? Não existe problema nenhum em desafiar Deus, em desafiar Jesus, desde que você esteja pronto para a hora que Ele vai te desafiar de volta. Não saia correndo quando Jesus te desafiar de volta. Se Jesus te desafiar de volta, coloca o pé para fora do barco e vá até Ele como Pedro fez. Alguns dias atrás, eu e meu esposo recebemos uma notícia triste. Nós fomos para o Rio para comemorar. Nós fomos ao Rio para comemorar com a nossa família a gravidez tão desejada, a nossa gravidez tão sonhada, tão planejada. E quando foi no domingo, dia 26, nós estávamos no shopping comemorando com alguns amigos do Rio. E a gente estava dentro do cinema assistindo um filme. E aí me deu muita vontade de ir ao banheiro.
E aí eu falei, amor, preciso ir ao banheiro. No meio do filme, um filme de 3h30, não tem como uma grávida aguentar 3h30 assim. Aí eu falei com o Sérgio, amor, preciso ir ao banheiro. Eu saí, fui ao banheiro. E aí no banheiro, eu percebi um sangramento. No momento em que eu percebi o sangramento, eu orei. Eu orei, pedindo para Deus cuidar de mim. E no momento em que eu falei, Deus, cuida de mim, eu senti muita paz no meu coração. Como se aquela paz invadisse aquele banheiro do shopping. E aí eu subi, voltei para a sala de cinema. Eu sentei na sala de cinema, eu sentei na poltrona do cinema. O Sérgio estava sentado do meu lado direito e a poltrona do meu lado esquerdo estava vazia. E aí eu lembro que eu abracei o braço da poltrona. Eu abracei como se eu estivesse abraçando o braço de alguém, como se eu tivesse dado o braço de alguém. Eu abracei o braço da poltrona e falei, Jesus, fica comigo. E eu ouvi Jesus falando para mim, confia em mim. Nitidamente. Confia em mim. E aí eu falei com o Sérgio, amor, aconteceu isso. Eu com muita paz, muita tranquilidade no meu coração mesmo, não estava sentindo absolutamente nada. Falei com o Sérgio, ele manda mensagem para a médica agora. Eu falei assim, não, quando o filme acabar eu mando. Não, manda agora. Eu mandei a mensagem para a minha médica, ela demorou acho, uns 20 minutos para responder. Aí ela me respondeu pedindo, falando para eu procurar um atendimento médico. Aí eu falei com o Sérgio aqui, a doutora falou para eu procurar um atendimento médico. Quando o filme acabar a gente vai. Ele, não, vamos agora. Eu tinha muita paz no meu coração. E a gente saiu do cinema no meio do filme e a gente foi para um hospital ali em Nova Iguaçu, o Hospital da Mil em Nova Iguaçu. Mas ali não tinha atendimento de ultrassom. E eles recomendaram que a gente fosse para o Hospital Domingos Lourenço em Nilópolis, que lá eu seria melhor atendida, porque eu precisava fazer uma ultrassom. A gente saiu de Nova Iguaçu, fomos para Nilópolis. E lá a gente chegou no hospital, demos entrada, fomos atendidos muito rápido. E aí eu fiz a consulta com um ginecologista de plantão. E aí ele fez o exame que ele podia fazer naquele momento. Não tinha disponível ali naquele momento a ultrassom. Então ele fez um exame só físico e falou assim, olha, seu útero está fechadinho, mas realmente tem um sangramento. Volta amanhã de manhã para você fazer a ultrassom. Você precisa fazer uma ultrassom. Está sentindo alguma coisa? Eu falei, não estou sentindo nada. Ele, ok, se você sentir alguma coisa, alguma dor, alguma cólica, você toma um remédio que você está habituado para cólica e está tudo certo. Ok, fui para casa em paz. Dormi no dia seguinte, ainda perguntei para ele, preciso vir fazer o exame de jejum? Ele, não precisa. Aí voltamos para casa. No dia seguinte a gente voltou cedo para o hospital. Demos entrada, esperamos um pouco, fizemos o exame. Aí o médico que fez a ultrassom ali, mostrando pra gente, examinando tudo ali através da ultrassom, ele fala, então, seu útero está fechadinho? E a primeira frase que ele diz, não tem nada dentro do seu útero. O que tem aqui, a gente tem aqui é uma pequena elevação do lado de fora. Provavelmente, esse embrião dentro de você não está sendo gerado dentro do útero, está sendo gerado na trompa. Você tem uma gravidez ectópica e eu não tenho como te falar mais detalhes. A médica agora vai te atender e vai te auxiliar em todos os procedimentos daqui para frente. E a gente recebeu aquela notícia. Naquele momento, saímos, voltamos para a recepção para esperar o laudo médico, para poder apresentar o laudo à médica que estava de plantão naquele momento. Eu e o Sérgio, a gente não podia se olhar, porque quando a gente se olhava, os olhos já lacrimejavam. Para nós sermos fortes, a gente não podia manter muito contato visual. Se a gente mantivesse contato visual, a gente desabava. E ali fomos foi angustiante aquela espera. Nós ficamos esperando aproximadamente 1h30, ou quase 2 horas, o atendimento da médica com o resultado do laudo.
E a demora, eles demoraram tanto com o atendimento porque eles já estavam providenciando tudo que era necessário para quando me atendesse. E aí, quando a médica me chama, antes de me chamar para consulta, a própria médica foi na recepção, me chamou meu nome. Ela estava no telefone e ela falou: você está de jejum? Aí eu falei: há 10 minutos atrás eu quase deixei de estar, mas eu ainda estou. Ela: então tá ótimo, então permanece de jejum. Ela está de jejum, falou no telefone e saiu, daqui a pouco eu te chamo. E aquela angústia, aquele temor de não saber muito bem o que ia acontecer, não saber muito bem o que estava por vir, mas era uma notícia ruim sendo recebida atrás da outra. Enfim, a médica atendeu, a médica chamou no consultório, ela explicou, com o laudo médico, ela explicou tudo o que tinha acontecido, falou da gravidez ectópica, que é quando o embrião começa a se desenvolver fora do útero, começou a explicar e começou a contar pra gente todos os procedimentos que seriam necessários dali para frente. Tudo que ia acontecer dali para frente. Ela foi muito gentil, foi muito humana, foi muito dócil no jeito dela falar, foi muito quente. Ela não foi fria, ela foi muito dócil, muito carinhosa no jeito dela de falar. Ela falou: agora eu já estou aqui com o encaminhamento da internação, vocês aguardem lá fora na recepção que você já vai ficar, você não vai voltar para casa, você já vai ficar, a sua cirurgia vai ser feita hoje. E a gente voltou para a recepção. A gente ainda pediu liberação para sair um pouquinho, porque foi uma notícia ruim atrás da outra. A gente não tinha tido tempo de falar, tempo de conversar, porque a recepção do hospital estava sempre muito cheia, muita gente chegando, muita gente saindo, muita coisa acontecendo. E a gente não tinha tido tempo de nós dois sentar e conversar, sentar e olhar um no olho do outro, e saber e falar e desabafar o que estava acontecendo na nossa vida naquele momento. E aí a gente pediu permissão, se a gente podia ir ali fora 1 minuto na lanchonete, só para bater um papo, para conversar. E a médica falou assim: não pode, porque a Ariane já está sob nossa responsabilidade, ela já é responsabilidade do hospital e ela não pode mais sair daqui. Então nós ficamos ali presos naquela recepção, muita gente indo, muita gente saindo, muita gente feliz, muitas gestantes dando à luz, muita criança saindo, muita grávida chegando e muita criança saindo. E a gente ali naquele momento angustiante, ficamos até 4 horas da tarde na recepção do hospital, sem poder sair para a rua e sem poder entrar, porque ainda não tinha quarto vago disponível para mim. 4 horas da tarde, a gente recebe a notícia que o quarto foi liberado. A gente sobe, o primeiro médico chama a gente para conversar, da equipe médica. O anestesista me chama para conversar. Outro médico muito gentil, muito carinhoso. Ele percebeu que eu estava muito nervosa. Conversava comigo, me acalmava, segurou a minha mão estava gelada e suando. Ele segurou a minha mão, conversou comigo, começou a explicar como seriam os procedimentos, detalhe por detalhe, tudo o que ia acontecer, o que estava acontecendo dentro do meu corpo naquele momento e tudo o que iria acontecer dali para frente, começou a me explicar. E aí a enfermeira me levou para o quarto. A notícia que nós tínhamos recebido mais cedo é que a cirurgia seria por volta das 7 horas da noite. Quando nós subimos para o quarto, eram umas 4 horas, 4h30 mais ou menos. Eu falei assim: bom, agora dentro do quarto, só eu e Sérgio, nós vamos ter o nosso momento para desabafar, nós vamos ter o nosso momento para chorar, o nosso momento para conversar, para entender entre nós dois o que nós estamos sentindo a respeito de tudo isso. Subimos para o quarto, na hora que a gente subiu, a minha mãe e a minha irmã chegaram também. E aí na hora que eu sentei na cama do quarto, a enfermeira já entrou com toda a roupa que veste isso daqui, que você precisa trocar de roupa. Eu falei assim: ok, vou lá, vou trocar de roupa e enfim, vou ter o meu momento para conversar com meu esposo, para a gente entender, para a gente chorar junto sobre o que está acontecendo. Na hora que eu troquei de roupa e sentei na cama de novo, a enfermeira: vamos subir? Eu entrei num pânico profundo naquela hora. Porque tudo o que eu precisava naquele momento era de 10 minutos para chorar. Eu só precisava disso. A vontade que deu foi de falar para a enfermeira: enfermeira, pede para a equipe médica esperar 10 minutos, porque eu preciso chorar.
Eu não tinha conseguido chorar até então, porque não tinha tempo. Uma notícia avassaladora atrás da outra não me dava tempo de chorar a notícia anterior. E ali na hora ela, vamos subir. E aí já chegou um enfermeiro, o maqueiro, me colocou na maca. Quando eu deitei na maca, eu desabei. Eu comecei a chorar. Minha irmã me deu a mão de um lado, a minha mãe me deu a mão do outro, o Sérgio me deu um beijo na testa e eu desabei. Eu precisava chorar desde as 8 horas da manhã que eu precisava chorar e eu não tinha conseguido chorar ainda. Quando você precisar chorar, chore. E ali eu entrei no elevador, subi ao elevador aos prantos. Tinha alguns enfermeiros no elevador tentando me acalmar, falando: calma, querida, qual é o seu nome? Eu falei assim: Ariane, calma, vai ficar tudo bem. Você tem a melhor equipe médica à sua disposição. Eles são maravilhosos, eles são incríveis. Tudo vai dar certo. A gente subiu ali no elevador com os enfermeiros, me acalmando meu coração. Quando a gente entrou no centro, quando eu entrei no centro cirúrgico, eu passei por um momento de espera. Quando eu entrei no centro cirúrgico, antes de entrar para a sala de cirurgia, acredito que eu tenha ficado ali uns 30 ou 40 minutos esperando a entrar de fato na sala da cirurgia. E aí a médica que ia fazer a operação veio conversar comigo, se apresentou, conversou comigo, me acalmou, me contou mais uma vez cada detalhe, tudo o que ia acontecer. Compartilhou comigo que, graças a Deus, ela falou: graças a Deus você recebeu essa notícia sem ter tido nenhum rompimento dentro do seu organismo, porque se esse embrião continua crescendo dentro de você e rompe a sua trompa, você teria uma hemorragia interna, e numa hemorragia interna a gente ia precisar abrir a sua barriga para tentar resolver o que estava lá dentro, e o risco de morte ia ser muito grande. Estou sendo sincera com você, mas você descobriu tudo muito antes, você descobriu tudo muito cedo. Então nós vamos fazer uma cirurgia minimamente invasiva. Nós vamos fazer 3 cortes muito pequenos, um corte no seu umbigo, onde vai passar a câmera, e 2 cortes muito pequenos na lateral, onde nós vamos passar as pinças da cirurgia, e nós vamos ver o que está acontecendo aí, vamos tirar. E conforme ela ia falando isso, ela ia me acalmando, ia me explicando detalhadamente como ia acontecer as coisas. Ela fazia cafuné em mim. Ela ia falando comigo e ia afagando a minha cabeça. E eu não sentia que aquele cafuné era cafuné da médica, mas eu sentia que aquele cafuné era aquela pessoa dentro do cinema que abraçou o meu braço e disse: confia em mim. O tempo todo, em meio a todas essas angústias, essas lutas, essas notícias avassaladoras que foram acontecendo uma atrás da outra, o tempo inteiro, o pastor falava ao meu coração: confia em mim. E a ovelha conhece a voz do seu pastor. E eu ouvia o Espírito Santo o tempo inteiro dentro de mim: confia em mim. O meu espírito estava pronto, o meu espírito estava confiante, mas a minha alma estava aflita. E aí eu começo a entender aquelas palavras do salmista Davi, quando ele fala: por que estás angustiado, ó minha alma? Por que te perturbas? Confia em Deus. Porque o espírito está pronto, mas a alma fica angustiada, a alma fica aflita, a alma não sabe o que vai acontecer. O vento está forte, a tempestade está balançando o barco, parece que o barco vai afundar, parece que a gente vai a pique. E eu desafio Jesus: me ajuda, Jesus, cuida de mim, Jesus. E sabe o que Jesus faz? Jesus me desafia de volta. Como Ele me desafia de volta? Confia em mim. Cada vez que Jesus falava ao meu coração: confia em mim, era como se Ele estivesse me desafiando de volta. Confia em mim. E ali nós passamos, toda a equipe médica veio falar comigo, a médica cirurgiã, a assistente da médica cirurgiã, o anestesista, o instrumentista, todos eles vieram conversar comigo, vieram falar, vieram me acalmar, seguravam na minha mão, faziam cafuné, conversavam comigo, diziam que vai ficar tudo bem. E aí, minutos antes deles me levarem de fato para o centro cirúrgico, o médico anestesista falou assim para mim: o que é que você gosta de ouvir? O que é que você quer ouvir? O primeiro nome que me veio à mente foi da Gabriela Rocha. E eu falei para ele: Gabriela Rocha. Ele: beleza, então nós vamos colocar a Gabriela Rocha para você ouvir. E aí, coloca a música, por favor.
E aí eu entrei no centro cirúrgico com essa canção. Teu nome estremece tudo em mim. Teu sangue traz vida ao meu deserto. E Ele está aqui. Eu sinto o cheiro dele. Eu te sinto aqui. Pode tirar. Pode tirar. Teu nome estremece tudo em mim. Teu sangue traz vida ao meu deserto. E Ele está aqui. Eu sinto o cheiro dele aqui. Eu não pedi para tocar essa música. Quem escolheu foi o médico que escolheu essa música. Quando eu ouvi essa frase, eu sinto o cheiro dele aqui, eu comecei a me confortar em cima daquela maca. E ali os médicos me preparando a minha veia para tomar anestesia geral, colocando aqueles equipamentos, conectando todos aqueles equipamentos em mim. E essa música tocando ao fundo. E eles me acalmando, e essa música tocando, e eles me preparando, prendendo, segurando os meus braços, colocando a máscara de oxigênio. Quando o anestesista colocou a máscara de oxigênio em mim, uma das últimas frases que eu ouvi da canção antes de adormecer com a anestesia foi: eu reconheço o teu toque, eu reconheço tua voz, tu estás aqui. Nesse momento, eu sabia que quem estava naquele centro cirúrgico era Jesus. E era por isso que Ele estava falando para mim: confia em mim. Minuto após minuto, confia em mim, confia em mim, confia em mim. E eu ia reconhecendo Jesus em tudo que estava acontecendo. Eu ia reconhecendo Jesus desde a minha percepção dentro daquele banheiro do shopping, até o momento em que o anestesista colocou a máscara de oxigênio em mim. Eu reconhecia Jesus em cada passo. Eu reconhecia que era Jesus que estava vindo, andando sobre as águas em cima, por sobre a tempestade que eu estava passando. E ali a cirurgia foi feita. Depois, eu acredito que a cirurgia deve ter durado em torno de uns 40 minutos. Eu só despertei de novo com a própria anestesia, tocando no meu ombro: Ariane, pode acordar, chega de dormir, minha filha, acabou, volta, acabou o descanso, volta. Ele ia batendo no meu ombro, para eu ir acordando. E aí, eles me colocaram numa parte da sala que ficava próxima à saída, e ficava perto do telefone do centro cirúrgico. E aí eu já estava ali ainda meio despertando, meio lá, meio caindo, despertando a anestesia. O telefone tocou bem em cima de mim. A enfermeira atendeu, uma das enfermeiras, eu não vi quem era, atendeu o telefone e falou assim: Ariane? Quem é a Ariane? Eu debaixo do telefone, sem força nenhuma, levantei a mão assim, ó. Eu que sou a Ariane. Ela: você que é a Ariane? Tá bom, seu esposo tem ligado a cada 5 minutos para saber se você está bem. Deixa eu avisar para ele aqui que você está bem, que você já está descendo. Ela fala no telefone: ó, fala para o marido da Ariane que a cirurgia terminou, que ela já está descendo, que ela está bem. Aí ela desligou o telefone, ainda chegou perto de mim, bem no meu rosto, e falou: seu marido ligou a cada 5 minutos para saber como é que você estava. E aí, enfim, voltei para o quarto. E graças a Deus, por confiar em Jesus, por confiar que mesmo em meio à tempestade Ele estava cuidando de mim o tempo todo, eu tive um tratamento muito especial naquele hospital. O atendimento dos médicos, dos enfermeiros, todo mundo, de toda a equipe, cada pessoa que eu passei foi muito gentil, muito carinhoso comigo, muito humano, muito cuidadoso com aquilo que eu estava passando. Eu tive alta no dia seguinte, isso aconteceu na segunda-feira, 27, eu tive alta na terça-feira, dia 28, um pouco antes da alta. A enfermeira-chefe, ela foi até o quarto, perguntou para mim se estava tudo bem, como é que eu estava me sentindo. Ela falou assim: nós do hospital temos um cartão para você. Eu não sei se você não quiser receber esse cartão nosso, tudo bem. Tem mamães, ela falou, tem mamães que não gostam
mas se você quiser um cartão com uma mensagem nossa para você. Eu falei assim, não, quero sim. Peguei aquele cartão da equipe do hospital, li o cartão com muito carinho que eles tiveram comigo. No cartão dizia, lamentava o ocorrido e esperava que nós nos encontrássemos novamente, mas numa situação diferente, numa situação feliz, numa situação de alegria e de festa. E aí, mais uma vez, aí recebi alta, a médica me deu alta, outra médica muito atenciosa, muito querida, me deu alta. E aí a enfermeira que veio finalizar o procedimento, que foi me tirar do quarto, e me levou até a enfermeira, só faltou me colocar sentada dentro do carro, o tamanho, o carinho e a atenção deles naquele hospital. Ela me acompanhou, pegou tudo, não deixou nem o Sérgio carregar nada. Ela mesma carregou tudo e acompanhou a gente até a saída. Na saída, na porta do hospital, a enfermeira me deu um abraço e mais uma vez desejou que nós voltássemos ali naquele hospital, numa outra ocasião, numa outra situação mais feliz. E com tudo isso, com todo esse turbilhão, com todos esses acontecimentos, com todas essas notícias que foram consumindo a gente, e tudo que a gente precisava era chorar naquele momento, Jesus foi muito cuidadoso, e a única coisa que Ele pediu foi: confia em mim. Ele me desafiou. Ele sabia que eu estava prestes a entrar numa tempestade. Ele sabia que nós estávamos prestes a entrar num mar bravio. E Jesus me desafiou o tempo todo: confia em mim. Eu ainda ouço, confia em mim. Eu ainda ouço, eu deito para dormir e antes de fechar os meus olhos eu continuo ouvindo, confia em mim. Eu não sei qual é a sua tempestade. Eu não sei qual é a sua dor, qual é a sua angústia, mas eu, Ariane, desafio você a aceitar o desafio de Jesus. Se coloca de pé essa noite. Pedro, em meio à tempestade, ele desafiou Jesus. Jesus, no meio da mesma tempestade, desafiou Pedro de volta. Jesus, ele está aqui essa noite. E ele está aqui para desafiar você. Jesus veio essa noite aqui para desafiar você. Você orou. Você não só orou, como você tem orado incessantemente. Você tem orado dia após dia pelo seu milagre. Você tem orado dia após dia pela sua luta, pela sua dor. Você tem orado dia após dia pela sua cura, pelo seu milagre, pela sua porta aberta. Dia após dia você tem orado para que essa tempestade em que você está se acalme. Dia após dia você tem orado, você tem clamado para que essa tempestade que você está vivendo se acalme. Todos os dias você ora, todos os dias você pede a Deus uma solução, todos os dias você pede a Deus uma saída, pede a Deus uma porta, pede uma cura, pede um livramento. Às vezes você não está pedindo para você, mas você está pedindo para alguém que você ama muito. Às vezes você está em terra firme, mas uma pessoa que você ama muito está no meio da tempestade. E você clama por ela, você clama por essa pessoa. Você desafia Jesus a curar. Você desafia Jesus a mostrar o caminho melhor. Você desafia Jesus a te mostrar, a te entregar um milagre. Deixa eu falar uma coisa para você. Espera em Deus, porque você ainda o louvará. Espera em Deus. Esperar em Deus não é ficar de braços cruzados. Esperar em Deus é ter uma atitude de fé. Pare de enfiar os pés pelas mãos. Para de tentar antecipar. Para de tentar dar um jeitinho aqui, um jeitinho ali. Para com tudo isso. Espera em Deus. Jesus está falando para você essa noite: confia em mim. Eu cuido dessa tempestade. Deixa a tempestade
Pedro, você confia em mim, eu cuido da tempestade. Essa tempestade está debaixo dos meus pés. Ela está te apavorando, mas eu ando sobre ela. Eu tenho domínio dela. Jesus tem total domínio da tempestade que você está vivendo. Ele só precisa que você confie nele. Pare de agir por conta própria. Confia em Deus. Confia em Jesus. Confia que Ele vai dar aquilo, que Ele vai suprir as suas necessidades. Confia nele. Confia. Para de agir por conta própria. Para de tentar andar sobre as águas sem que Jesus te chame. Espere Jesus chamar você. Aleluia. E quando Jesus chamar você, mantenha o foco em Jesus. Essa passagem termina com Jesus desafiando Pedro. Jesus fala: vem. E aí Pedro coloca o pé para fora do barco, coloca o outro pé para fora do barco, olha para Jesus e vai em direção a Jesus. O versículo seguinte é muito claro quando fala: e Pedro começou a olhar o mar bravio. Ele começou a olhar para a tempestade. E quando ele começou a olhar para a tempestade, ele começou a afundar. Enquanto você estiver olhando para Jesus e confiando nele, você anda sobre as águas. A hora que você tirar os seus olhos de Jesus e olhar para o problema, você afunda. Se os seus olhos estiverem no problema, você vai afundar. Se os seus olhos estiverem na tempestade, você vai afundar. Se os seus olhos estiverem nas circunstâncias, se o seu coração estiver cravado no medo, você vai afundar. E Ariane, o que eu faço para não afundar? Confia no desafio de Jesus. Olha para Ele, confia nele e vai até Ele, olhando para Ele, que você vai andar sobre essa tempestade. A tempestade não vai engolir você. Essa tempestade não é para te destruir. Essa tempestade é para te fortalecer. Essa tempestade não é para te fazer afogar. Essa tempestade é para você conhecer o Deus que você serve e o tamanho da sua fé nele. Deus sabe exatamente o tamanho da sua fé. É você que não conhece. E essa tempestade que vem e tenta nos derrubar é porque Deus precisa que você saiba o tamanho e a medida da sua fé. Ele é fiel o tempo todo. Ele só pede uma coisa: confia em mim. Aleluia, Jesus. Eu não sei qual é o seu mar agitado. Eu não sei qual é o seu mar bravio. Eu não sei qual é a sua tempestade. Mas se essa noite, se nesse momento, a sua tempestade, ela é uma enfermidade, eu vou pedir para você colocar a mão sobre essa enfermidade. Sobre essa enfermidade, você desafiou Jesus em oração várias vezes, pedindo a cura para essa enfermidade. Você já desafiou Jesus várias vezes, clamando por essa cura. E hoje, essa noite, Jesus manda dizer assim para você: confia em mim. Confia em mim.
tempestade não é uma doença física, mas se a sua tempestade é uma dor na alma, se a sua dificuldade é um luto, se a sua dificuldade é uma perda, se a sua dificuldade é financeira, se a sua dificuldade é no seu casamento, se a sua dificuldade, se a sua luta, se a sua tempestade, se o seu mar agitado é com os seus filhos, é com relacionamento perto de você, eu peço para que você coloque a mão no seu coração. Sobre suas finanças, Jesus fala assim: confia em mim. Sobre o seu casamento, Jesus fala assim: confia em mim. Sobre os seus filhos, Jesus fala assim: confia em mim. O que Jesus está pedindo para você essa noite não é nada mais, nada menos do que a sua confiança. É só isso que Ele quer de você: confiança. Ele quer que o seu cântico, que a sua canção, que as suas palavras, que o louvor que ecoa na sua boca e que declara que Deus é bom em todo tempo, que em todo tempo Ele é tão bom, Ele quer que isso seja verdade em você. Ele quer que essas palavras não sejam ecoadas ao vento. Ele não quer que você cante simplesmente porque é uma canção bonita, porque é melodiosa, porque tem uma bela harmonia, ou porque mexe com suas emoções e te emociona e te faz chorar. Ele quer que essas palavras sejam reais, sejam verdadeiras, que brotem do seu coração, que quando você diga, que quando você cante que Ele é bom em todo tempo, que em todo tempo Ele é tão bom, que com todo o seu fôlego de vida você vai cantar e vai entoar e vai agradecer. Ele quer que isso seja verdadeiro. Ele quer que saia da sua alma. Ele quer que saia do fundo do seu coração, do fundo da sua razão. Para isso, Ele precisa que você confie. Confie. Você já desafiou Jesus. Agora é a hora de Jesus desafiar você. Confia nele. Confia em Jesus. Se você que está aí com a mão no seu coração, que está passando por essa tempestade, por esse mar bravio, eu quero convidar você para vir aqui à frente essa noite. Nós queremos orar junto com você.